Mais uma vez estamos aqui para podermos compartilhar aquilo que o Senhor nos tem dado diariamente. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um salmo que é um dos mais conhecidos na face da terra, um salmo de Davi, onde ele nos diz claramente o cuidado que Deus tem com a nossa vida. É o Salmo 23, onde ele declara o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um texto muito conhecido, irmãos, mas muitas vezes apenas recitado. Muitas vezes é um texto que as pessoas não procuram viver. As pessoas não procuram entender muito bem o que quer dizer esse texto. Nós vemos aí no primeiro versículo que o salmista, apesar de ser o rei, ele disse que ele é servo. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo aí que eu sou um escravo, eu sou servo, e o meu Senhor é que me pastoreia. É o meu Senhor é quem faz os cuidados da minha vida, é que sabe o que ele tem para mim dia a dia. E ele completa dizendo: nada me faltará. Ou seja, eu tenho um Senhor que eu sou servo dele, ele é quem cuida de mim, ao ponto de dizer que nada falta na minha vida. Nada, ele cuida de cada detalhe, ele cuida de cada coisa na minha vida. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso e podermos fazer com que a nossa vida esteja realmente entendendo o nosso valor diante de Deus, o valor da sua misericórdia e da sua graça, o valor daquilo que Ele tem separado para a nossa vida. Sabe, queridos, nós temos que entender que o Senhor, Ele cuida de nós, é no nosso cotidiano. Veja bem o que diz o versículo 2, que ele fala de coisas que nós fazemos. Ele diz aí: deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, em lugar abundante, onde há alimento, onde não vai me faltar nada. Ele me faz estar seguro nisso. Ele fala: olha, a sua sede será saciada, porque eu te deixo em fontes perenes, em fontes que nunca vão faltar. O Senhor nos guia a tudo isso. Irmãos, eu não sei se os irmãos já procuraram entender que Deus usa todas as nossas necessidades diárias para nos mostrar o cuidado dele. Nós precisamos de comer e de beber, e é isso que ele está dizendo aqui. Ele continua dizendo que ele cuida também de uma parte que é muito importante, muito interessante na nossa vida. Ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. O que é refrigerar a nossa alma? É cuidar do nosso emocional, é cuidar da nossa vida, é cuidar do nosso homem interior, os nossos conflitos, as nossas lutas, às vezes até a nossa falta de fé. É Ele quem trabalha isso em nós.
É Ele quem tem cuidado disso na nossa vida. Então, queridos, nós temos que estar atentos a cada detalhe que o Senhor cuida de nós, que o Senhor aborda para Ele andar nos abençoando. E Ele fala que nós vamos desfrutar da sua justiça, andando pelo seu caminho, andando através do entendimento da sua palavra. É Ele quem está cuidando da nossa vida. Ele cuida tão bem que a nossa justiça ela vai aparecer, mas também todos aqueles que são contra nós, Ele age com justiça em nosso favor. Então, queridos, nós temos que dia a dia entender essa vontade do Senhor na nossa vida. Ele continua dizendo que nós, às vezes, apesar de tudo, ainda passamos por apertos que às vezes achamos que não vamos conseguir sair deles. Que ele disse aqui que um dos apertos um dos medos que mais ronda a sociedade nos dias de hoje. Que ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, quantos dos nossos irmãos têm passado para o Senhor sem medo de estar passando por essa morte? Mas quantos estão lá sem medo de morrer, sabendo que o Senhor o vai livrar? Por quê? Porque ele não teme, não é o mal, ele sabe na mão de quem ele está. Ele tem conhecimento do Deus que cuida dele. Ele tem conhecimento do Senhor, que é Senhor da vida dele, que é dono da vida dele e faz tudo para que a vida do cristão seja uma grande bênção, não seja motivo para o mundo estar desdenhando, mas que seja motivo para que o nome dele seja exaltado. Ele nos diz que neste momento de às vezes nós estarmos com essa dificuldade e andando pelo seu caminho, ele nos diz que tanto a sua vara quanto o seu cajado, tanto a correção quanto o cuidado, o amor, ele está sempre ao nosso redor. Ele vai estar sempre nos dando dica e nos dando os passos seguintes. Ele vai estar nos dando aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. E ele põe uma coisa que às vezes nós temos lutado no nosso dia a dia, sem entender muito por que o mundo nos aflige tanto, sem entender por que o mundo às vezes se levanta e às vezes nós nos vemos sozinhos. Mas ele nos diz aqui no versículo seguinte que ele prepara uma mesa diante de quem? Dos meus adversários. Os nossos adversários, irmãos, vão ver a nossa tranquilidade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado e Ele vai nos fazer ser visto pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários, como alguém vencedor. Como alguém que tem um Senhor que cuida dele, ainda que esses adversários se levantam contra nós, nós ainda estaremos diante dele, ceando com o nosso Senhor, ceando com o nosso Deus, tendo a tranquilidade de poder nos alimentar dessa esperança de estar com o Senhor, da esperança de ter um Senhor que cuida de nós. E por último, ele nos diz aí, que certamente que a misericórdia do Senhor está o tempo todo em nosso favor, que certamente essa bondade e essa misericórdia, ela nunca vai faltar na nossa vida. O Senhor estará sempre ao nosso redor. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos porque o Senhor nos abençoa tanto. É porque a bondade dele supera qualquer falha nossa, qualquer dificuldade nossa. Mas também, irmãos, a sua misericórdia é tão grande
que Ele nos olha através de Jesus e não nos vê como condenados, como aquele que está em falta, mas Ele nos vê com a sua misericórdia, e nessa misericórdia Ele trabalha o seu perdão, Ele nos dá o seu amor através dessa pessoa de Jesus. E aqui o salmista coloca mais um desejo da sua alma: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu querido, seja esse o nosso desejo, seja cada dia esse nosso desejo, seja cada dia passar esta palavra para dentro do nosso ser, ter o desejo de estar na casa do Senhor, ter o desejo de estar na sua presença, diante do teu altar, queimando incenso agradável ao Senhor. Que nós possamos, no nosso dia a dia, estar fazendo isso diante do Senhor, glorificando ao Senhor com tudo que nós temos, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação a Ele. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, e que nesse dia você possa ter um dia de grande bênção, que as tuas vitórias a cada dia sejam alcançadas na presença do Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.